Princípio número 2. O mercado tem três tendências. Tem a tendência primária, tem uma tendência que é aquela que a gente é de longo prazo. É aquela que geralmente é um ano ou mais anos. Tá? Tendência primária. Uma tendência secundária, que é geralmente de meses. E a tendência terciária, que é bem curtinha. São semanas, pode ser alguns meses curtinhos. Como que é? Se eu tirar todas as médias do gráfico, se eu olhar o gráfico desse jeito, deixa eu tirar as cores dos meus candles. Aqui eles ficam com umas corzinhas muito esquisitinhas. Positivo é branco, negativo é preto e as linhas são pretas. Pretas. Desculpa não ter feito isso, mas é porque eu não ia tirar daquele gráfico. Tá, pronto. E pausa para o Jabá do Campus. Galera, esses são os dois livros que eu tenho publicados até o momento, tá? Opções na Prática, Aprenda do Zero. Tem o volume 1 e tem o volume 2, tá? Estão à venda já. Idealmente, se vocês puderem, comprar aqui no clubedeautores.com.br. Esses são os códigos dos dois livros. Só entrar lá e botar o código que você acha os livros facilmente. Esses são os melhores lugares. É, Tem também outras livrarias? Sim, tem outras livrarias, mas aqui vocês me dão uma força maior. O que são esses dois livros? Tá? Eu pego um trader no volume 1, o cara que não sabe nem o que são opções, explico do básico, do zero. Como fazer tudo. Tá? Vários tipos de trades diferentes, trades muito simples, todos eles muito controlados, com risco pequeno. Tá? E levo o cidadão do zero até ele conseguir operar opções com segurança. Com segurança. Essa é a palavra, essa é a expressão chave dentro de opções. Tá? São 12 operações no mínimo em que o trader vai aprender e vai conseguir fazer possivelmente sua vida completa em opções. Para aqueles que se interessarem em aprofundar mais, tem o volume 2, onde a gente fala de volatilidade. Tá? Tem aí acho que são mais uns 20 ou 30 é, modelos diferentes em que a gente opera basicamente volatilidade. Tem 1 milhão de explicações de como fazer e o mesmo princípio. Trades sempre com risco controlado, sempre ensinando do básico, do zero, até você conseguir operar esses trades com controle e segurança. Tá? A ideia é mostrar para vocês que é possível operar opções, que é possível operar no mercado de opções com segurança, tranquilidade e passo a passo, devagarzinho, sem explicações matemáticas complicadas, sem nada muito difícil. Tá bom? Dá uma considerada nos meus livros, dá uma olhadinha. Clube dos Autores, vocês me dão uma grande força se vocês puderem pelo menos dar uma olhadinha e, quiçá, se interessem por comprar o livro. Tá bom? Grande abraço e segue o vídeo! Desde 2016. Antes de 2016 ela veio, ó, caindo, 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 ficou um pouco de lado um tempo, caiu. Mas desde 2016 que é uma tendência primária de alta. Teve o crash, que foi um evento isolado, e ela subiu. Agora, observa aqui, dentro dessa subida praticamente direto, houve períodos em que a bolsa caiu. Ela não sobe, porra, igual um foguete. Ela sobe, cai durante um tempo, sobe mais. Esses tempos intermediários são aquilo que a gente chama de uma tendência secundária. Dura semanas ou meses, por exemplo. A bolsa vinha subindo esse tempo todo aqui, ó. Os candles não são relevantes. O que importa é que entre junho, deixa eu botar aqui isto, entre junho, maio e junho, todo esse período aqui, a bolsa caiu. Então isso é uma tendência, poderá ser secundária ou terciária, a gente vai ter que ver aqui em tempo de duração, mas ela é uma tendência menor do que a outra. Se a primária era de subida, essa aqui pode ser de queda, certo? E aí há períodos mais curtinhos. Se você olhar esse trechinho aqui, ó, eu vou tentar ampliar, esse trechinho aqui, a bolsa vinha subindo, tendência primária de alta. Aí ela faz movimentos corretivos relativamente prolongados, né, algumas semanas ou meses, de baixa. Mas dentro desse período de baixa, teve um períodozinho de subida aqui, ó, curtinho ali. Vamos ver, vamos chegar mais perto para ver. É ali. Qui. Então, vinha subindo, 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 fez essa quedinha. Isso aqui, ó, é uma tendência terciária. São curtas.
Como que a gente pode diferenciar umas das outras? A gente diferencia pelas médias. É uma das formas fáceis de fazer. Na época do Charles Down não tinha média, não tinha como fazer isso. Esses cálculos são complexos para fazer à mão. Então ele não tinha as médias para fazer isso. Então ele fazia com linhas, tá? A gente pode fazer com linhas. A gente pode fazer com linhas, mas a gente tem as médias. As médias nos facilitam muito a vida. Então, se eu olhar aqui, eu tenho. Cadê a média de 200? Está aqui. A média de 200 são 200 períodos, são basicamente um ano. Quando ela está subindo, ela me indica que a minha tendência primária de longo prazo é de alta. Aqui, ó. Durante todo esse tempo, a média de 200 esteve subindo. Então, a minha tendência primária é de alta. Aqui teve o crash, isso abala a média durante 200 dias, tem um processo aqui, mas imediatamente ela já voltou a subir. Então, a tendência primária é de alta. Se a gente chegar o Bovespa para cá, você vai ver que, mesmo com a queda atual, a tendência primária do Bovespa é de alta. Ele sofreu aqui essa influência do crash, mas a média de 200 continua subindo. Então a nossa tendência primária é de alta. Quando você chega mais perto e olha a média de 20, que a média de 20 te indica o quê? Um mês. Tá? Eu pessoalmente uso a de 20. Algumas pessoas vão usar outra média, a média de 50. Eu tenho ela nos meus outros gráficos, raramente eu falo dela. Médias. Não, cadê? Eles fazem uma frescuragem no negócio, cara, que, porra, eu vou te contar. Média móvel. Inserir. 50. O troço que sempre funcionou muito bem, o cara tem que inventar um babado para fazer o troço diferente. Então vou botar essa média aqui na cor fúcsia, que em homenagem, bísia, é verdade. A média bísia. Vou até botar ela mais grossinha para todo mundo poder ver. Pronto. Essa média aqui é de 50. Então a de 200 está aqui, esse meio marronzinho, e em bísia está aqui a de 50. Observa aqui, durante o período de subida da tendência primária de alta, vários períodos houve a média de 50 angulou para baixo. Isso aqui é uma representação daquilo que seria a média, a tendência secundária, certo? A tendência secundária. Então, a tendência primária continua de alta, a tendência secundária de baixa. A tendência primária, algumas pessoas usam a de 20, outras usam a de 9, tanto faz. Tá? O importante é você perceber que há três tipos de movimento no negócio. Que há uma tendência primária, que é de longo prazo, geralmente ano ou anos, uma tendência secundária, que é de curto prazo, semanas ou meses, e uma tendência mais curtinha, terciária, que é de semanas ou dias, ok? Isso está lá na teoria de Down. Tá? A divisão das tendências em três fases, aí já começa aquela conversaiada de Elliott, que eu não gosto. Não gosto e acho aquilo uma bela de uma porcaria. Mas, como é que a gente pode, vendo as médias, a gente já fala assim, pô, isso aqui tá indo, né? Mas eu posso ter certeza de que isso aqui está indo? Posso ter alguma confirmação? Segundo o Elliott, na época, ele tinha que confirmar isso ou com um índice, ou com uma ação, ou com alguma outra setor que pudesse me indicar que a coisa estava realmente, não é um movimento isolado dessa ação, não é uma coisa que afetou essa ação exclusivamente. Está afetando o mercado. O mercado tem isso. Então vamos dizer que a gente estivesse vendo aqui Vale 3. Ao invés de Bova, eu estava vendo Vale 3. Se a gente afastar o mercado, você vê que a Vale vem com a tendência desde o meio do ano passado, isso aqui é meio de 2020, a tendência dela, a média de 200 que vinha horizontal, ou seja, ela vinha numa congestão de longo prazo, uma congestão primária, começou a subir. A tendência secundária também começou a subir, a média de 50. Show, tudo subindo. Eventualmente a tendência primária começou a ficar horizontal, depois subiu, aqui corrigiu, tal. Mas como eu posso ter essa certeza? Vamos olhar alguma coisa que seja mais ou menos no mesmo setor. Tá? Qual a ação que a gente poderia olhar que seria relativamente próxima de Vale e a gente poderia confirmar Vale com elas? Talvez a Uzi Minas, está no mesmo setor. Né? A gente poderia olhar a Bolsa, mas a gente também pode olhar a Uzi Minas. Vamos ver a Uzi Minas. Tem esse babado aqui. Ó.
mesma coisa. Vamos ver no mesmo período, entre 2000 aqui, ó. Esse período aqui é de abril de 2020 em diante. Aí você vê aqui, e a Uzi Minas não começou junto, mas logo depois fez um movimento muito parecido. Em junho, julho, se você olhar a Vale no final do ano passado, agosto, por aí, e olhar a Uzi Minas, que é do mesmo setor, em agosto, por aí, e elas começaram a desenvolver exatamente o mesmo padrão. Subida primária, subida secundária e subida terciária. Então, isso aqui, segundo a teoria de Dow, confirma a minha percepção sobre a Vale. Eu poderia olhar também a Bova. Nos Estados Unidos há muitas ações, então é fácil para eles pegarem, vamos dizer, 5 ações diferentes do mesmo setor e olharem. O Brasil, infelizmente, não tem tantas variedades, às vezes, num setor. Né, eu poderia olhar a construção civil, que tem muitas delas. Mas isso aqui só já ilustra para a gente perceber. Então, o princípio número 5 da teoria de Dow é que a tendência precisa ser confirmada. Você já viu nas médias, agora a gente confirma isso com um outro ativo do mesmo setor ou com um índice do mesmo setor. Certo? E até onde eu entendo que essa tendência vai? Porque, por exemplo, agora todo mundo está preocupado porque o mundo vai acabar. Vocês sabem disso, né? Que o mundo está acabando. Quando que a tendência acaba? Quando é que você diz que a tendência acabou? Porque a média que a gente usa por praticidade, ela demora para virar. Pensa aqui, pô. Aqui, essa média é de 200, ela leva 200 períodos para começar o peso dessas ações começarem a modificar. Quando que uma tendência acaba? Tá? A tendência acaba, a tendência é válida até que ela não seja mais. Parece idiota, mas é verdade. O que faz uma tendência, que a gente pode definir também como uma tendência, se você não quiser usar as médias, você pode usar um outro padrão que é muito inteligente e que também foi inventado por Dow, que se chama pivô. Tá? Pivô nada mais é do que um movimento que fez para cima, fez um movimento menor para baixo, no caso, né? Depois ele rompe o topo anterior e vai embora. Aqui não teve, que falhou no mesmo nível. Nesse caso aqui, fez um topo anterior, fez um fundo, nesse caso foi o crash, voltou. Quando rompe esse topo anterior, aqui nós temos o rompimento de um pivô. Logo, temos uma tendência. Quando você começa a ter topos sucessivamente mais altos e fundos sucessivamente mais altos, nós temos uma tendência de alta. Então, se você observar topos cada vez mais altos, fundos cada vez mais altos, houve uma tentativa de ruptura, falhou, houve uma congestão durante um tempinho aqui e novo topo mais alto, rompeu, foi embora. Fez um topo, um fundo que é mais alto do que o fundo anterior, rompeu o topo anterior e continua a subida. A tendência está valendo, a tendência está valendo. Quando que ela deixa de valer? Quando o fundo anterior for mais baixo que o fundo, ou melhor, o fundo atual for mais baixo que o fundo anterior e o topo atual for mais baixo que o topo anterior. Então a Vale aqui, deixa eu aproximar mais. Nessa região aqui a Vale fez um topo, fez um fundo mais alto que esse. Então nada mudou na tendência. Mas ela fez um topo novamente aqui. Esse topo foi mais baixo que esse aqui. Isso é um problema. Até aí nada demais. Aí ela fez um novo fundo. Esse fundo foi mais baixo que o anterior. Então eu tinha um topo mais baixo que o anterior, um fundo mais baixo que o anterior. Aqui era o potencial do início de uma tendência, da mudança da tendência anterior, que era de alta para uma tendência de baixa. Falhou. Isso aqui é uma falha. Voltou a testar de novo aquela mesma região, fez um fundo mais alto que o anterior, rompeu o topo anterior, ou seja, fez um topo mais alto, me sacaneou porque eu entrei nesse trade aqui e tomei uns tocos desgraçado, filha da puta, tá? Então me sacaneou, fez um gap, depois eu vou falar sobre eles, um fundo mais baixo que o outro e ó, fundos cada vez mais baixos, topos cada vez mais baixos. Isso aqui foi a reversão de uma tendência de alta na Vale. Certo? Topos ficaram cada vez mais baixos, fundos cada vez mais baixos. A média vai levar um tempo ainda para mudar, mas isso já é uma tendência de baixa. Tá? É uma tendência primária? É uma tendência que
é a tendência secundária, a tendência terciária já virou rapidinho, a tendência secundária já é, porque olha, são 2 meses, a tendência primária continua sendo de alta, mas vai mudar em breve, certo? Se isso aqui não parar, vai mudar em breve, certo? Então isso é assim, é o básico do básico daquilo que é a teoria de Down. Nos 2 livros que eu indiquei, os caras falam muito melhor do que isso, né?